9h50, um ótimo dia para você. Chegou o momento de bate-papo, de entrevista, de informação. Vamos conversar com o médico cardiologista Hélio Castello. Vamos falar, claro, sobre a cloroquina e os seus efeitos colaterais para o coração, Keiti. Bom dia, doutor Hélio. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, prazer é meu estar com vocês. Bom dia. Obrigado pela gentileza em atender a nossa equipe. Doutor, pesquisas com os remédios hidroxicloroquina e cloroquina, que são amplamente usados no combate a doenças como lúpus e artrite reumatoide, aumentaram a esperança para o tratamento da Covid-19. Porém, alguns estudos dizem que esse uso tem efeitos colaterais bem severos. Eu gostaria que o senhor, inclusive, compartilhasse com o nosso público que efeitos são esses. Bom, um dos efeitos principais colaterais da hidroxicloroquina e da cloroquina é alterar um momento elétrico que tem o coração. Veja bem, o coração é um saco de músculo que é contraído por estímulo elétrico. E a contração e relaxamento tem um potencial de eletricidade normal no coração. A cloroquina altera isso, pode alterar isso e pode causar arritmias graves, inclusive, eventualmente, levando à parada cardíaca. Certo, doutor. Bom, a gente tem escutado muito... Pois não, doutor, pode falar. Esse é um dos principais efeitos colaterais, né? Aquele que mais chama atenção em relação ao coração. Isso não quer dizer que é um medicamento que causa risco para todo mundo, obviamente que não. Mas, como todo medicamento, ele tem que ser dado com bastante cuidado. Eu estou falando isso porque existem os pacientes com lúpus, com artrite reumatoide, que tomam cronicamente esse medicamento. Mas eles são avaliados periodicamente e são dados com uma dose com bastante cuidado. Certo. Doutor, o senhor está pontuando, então, possíveis aí efeitos colaterais desse medicamento. Naturalmente, o senhor pontua, então, que não são todas as pessoas que vão, então, sofrer, né, desse efeito colateral. Na verdade, as pessoas que já têm algum problema cardíaco, são essas as pessoas que precisam tomar cuidado com esse medicamento, doutor? Sem dúvida. Pessoas que têm um problema cardíaco, além de elas terem maior risco em relação à infecção do coronavírus, ou seja, elas fazem parte do grupo de risco que pode ter uma chance maior de desenvolver a doença na sua forma grave, elas também têm maior risco de potencializar um efeito colateral da cloroquina, porque como a cloroquina age no ritmo cardíaco, age na parte elétrica do coração, se o coração já é um coração que tem algum tipo de doença, tipo insuficiência cardíaca, já teve infarto no passado, ou tem uma arritmia já de base, essa pessoa, sem dúvida, tem risco aumentado. Agora, o efeito colateral da cloroquina, assim como o efeito colateral de quase todas as drogas que a gente acaba usando para várias doenças, ele pode ocorrer mesmo em quem não sabe que tem um problema cardíaco. Não precisa necessariamente ter uma cardiopatia, um problema cardíaco prévio, para essa pessoa ter o efeito colateral. A pessoa pode ter uma sensibilidade aumentada ou aquela dose que foi dada para aquela pessoa foi uma dose que para ela foi muita e acabou dando o efeito colateral que a gente não gostaria. Essa informação importante e fundamental trazida pelo Dr. Hélio Castello, cardiologista intervencionista, membro titular da Sociedade Brasileira de Cardiologia e também membro fundador da Sociedade Latino-Americana de Cardiologia Intervencionista. Não necessariamente os efeitos colaterais serão sentidos somente pelas pessoas
com doenças cardíacas. Importante alerta do doutor Hélio Castelo. Doutor, muito se fala sobre a cloroquina e a hidroxicloroquina. E algumas pessoas, há uns dias, me disseram e entendiam que cloroquina seria a abreviação da hidroxicloroquina. E não, são dois medicamentos, duas substâncias distintas. Explique para o nosso público que diferenças são essas e se esses medicamentos têm efeitos distintos no corpo humano. Por gentileza. O medicamento que hoje a gente usa habitualmente para artrite reumatoide, para lúpus, está sendo usado inclusive para alguns casos de Covid-19, é a hidroxicloroquina. É uma molécula com um pouco menos de efeito colateral do que a cloroquina propriamente dita. Então, ela sofre um processo químico que acaba diminuindo um pouco os seus efeitos colaterais e mantendo as propriedades que a precursora dela, que era a cloroquina, ainda tinha. Então, hoje a gente usa, ainda tem cloroquina aí você pode dar também a cloroquina, mas praticamente a grande maioria é hidroxicloroquina. Na verdade, eu acho que a gente tem que falar em quanto a efeitos. Quanto a efeitos, as duas têm os efeitos muito semelhantes, entendeu? E a hidroxicloroquina, ela pode ter os efeitos colaterais também da cloroquina, como deletério, etc., como principalmente a parte cardíaca. Então, é mais ou menos isso, porque a gente fala exatamente qual a atividade química, qual é a ação química que tem em cima da cloroquina para transformar a hidroxicloroquina, eu acho que não vem bem ao caso, porque não muda muito o entendimento das pessoas. Certo, doutor. Bom, a gente começou a entrevista, então, com o senhor pontuando, né, os possíveis efeitos colaterais, então, desses medicamentos. Em contrapartida, doutor, as notícias que nós temos é que existem pessoas, então, que foram medicadas com esses medicamentos e tiveram aí um resultado positivo. Até por isso, essa larga discussão em torno desses medicamentos. Até que ponto, doutor, esses medicamentos, então, podem ser eficazes aí no combate ao novo coronavírus? Olha, veja bem, essa doença é uma doença nova. A gente tem que sempre lembrar, em várias entrevistas ou lives que a gente tem participado, a gente tem sempre lembrando as pessoas que é uma doença que surgiu em dezembro, quer dizer, lá na China, e chegou aqui no nosso país agora em fevereiro, março. Ou seja, uma doença que tem 5 meses de existência no mundo. Então, tudo que a gente sabe é por muito pouco tempo e toda hora está mudando a nossa percepção. A hidroxicloroquina, ou a cloroquina, como a gente queira chamar, é uma droga que ela tem sido usada em várias endemias, pandemias, em várias infecções por vírus grave. Então, ela já foi testada para HIV, ela já foi testada para o ebola, chegou a ser usada em algum momento e depois percebeu-se que o efeito dela não era superior e que os efeitos colaterais acabavam colocando na balança efeitos e os colaterais, né, os efeitos bons e os colaterais, a balança tendia mais para os colaterais, ou seja, não tinha grandes vantagens em dar. Quando chegou agora o coronavírus, como a gente sabe que a hidroxicloroquina ela tem uma ação diretamente no receptor, a gente chama de receptor ECA2, que é o mesmo receptor que age alguns medicamentos para pressão, por exemplo, como a droga enalapril, a droga captopril, que são drogas que usam esse receptor para agir nas células para o combate da hipertensão. Esse receptor é o receptor que facilita a entrada do vírus dentro da célula. O vírus ele é um agente que ele precisa da nossa célula para ele se replicar. Ele entra na célula humana,
lá ele usa alguns componentes da célula, ele se replica e aí ele sai da célula e vai replicar em outros lugares. É assim que funciona mais ou menos a ação do vírus. E a hidroxicloroquina, ela bloquearia esse receptor, dificultando a entrada do vírus dentro da célula. Então, foi essa especulação, foi essa a tese, a hipótese para o uso da cloroquina. Ela começou a ser usada quando saiu um estudo com um número pequeno de pessoas na França. Houve realmente uma corrida para a hidroxicloroquina em vários locais do mundo, não foi só no Brasil, como achando que era a droga que ia resolver o problema. Infelizmente, não resolveu, como a gente viu agora num estudo grande que saiu de 96 mil pacientes em 300 e poucos hospitais espalhados por vários locais do mundo, mostrando que os resultados com hidroxicloroquina e o resultado com placebo é sempre uma substância que não tem efeito sobre o organismo, quer dizer, você não dá nada, você só dá assintomáticos e dá hidroxicloroquina, não mudou tanto na evolução quanto a mortalidade, como também não mudou em relação à evolução desses pacientes, estatisticamente. E mostrou que, obviamente, aqueles pacientes que usaram hidroxicloroquina tiveram um pouco mais de efeito colateral. Vale lembrar que é um estudo que é pouco tempo, ele precisava ter um tempo muito maior para a gente ter um resultado mais fiel, e também foram usadas doses totalmente díspares de um lugar para outro em relação à hidroxicloroquina, mas acabou fazendo a gente ficar um pouco mais cauteloso. Isso não quer dizer que é absolutamente proibido tentar hidroxicloroquina ou usar hidroxicloroquina para algum paciente que a gente acha que vale a pena tentar, mas o que a gente tem que dizer é que não é receita de bolo, quer dizer, não é todo mundo que tem que receber esse ou aquele medicamento da mesma forma. A gente tem que lembrar que essa doença é uma doença multifatorial e múltipla na sua forma de agir sobre o nosso corpo. Então, muitas vezes a gente precisa usar medicamentos diferentes, inclusive profissionais diferentes, com várias especialidades, para tratar principalmente os pacientes mais graves. 10h02, continuamos nosso bate-papo com o Dr. Hélio Castelo, cardiologista, intervencionista. É o medicamento mais debatido e discutido dos últimos tempos, cloroquina, em pauta aqui no Jornal da Rede Alesp. Doutor, todos nós estamos observando uma grande discussão em torno da cloroquina. Tem uma ala médica que defende o uso desse medicamento, inclusive talvez o caso mais emblemático seja da Nisi Yamaguchi, que defende inclusive como método preventivo. E algumas pessoas, outros especialistas, defendem também com o uso para casos leves. Agora, existe uma outra ala médica que não recomenda, que é contrário ao uso deste medicamento por quem contraiu a Covid-19. Que leitura e avaliação o senhor faz desta discussão tão em evidência nos dias atuais aqui no Brasil? Olha, eu acho a discussão bastante positiva, viu, nesses termos, porque, como eu disse agora há pouco, quer dizer, é uma doença muito nova, um agente novo, que é o coronavírus. Esse coronavírus ele é uma mutação de um coronavírus que a gente já conhecia do passado, que tem uma transmissibilidade muito potente, ou seja, ele pode não ter uma mortalidade tão potente. A gente sabe que hoje está mostrando aí os noticiários que nós temos cerca de 500 mil pessoas, um pouco mais de 500 mil pessoas contaminadas, e a gente sabe, na verdade, que nós devemos ter mais de 2, 3 milhões, quer dizer, é subnotificado porque muita gente tem a doença na sua forma mais branda, fica em casa, acaba não colhendo o teste e essa pessoa não vai entrar na nossa estatística. Então, se a gente pensar que nós temos 2, 3 milhões, 2 milhões e meio, sei lá, de contaminados, e nós temos 35, se eu não me engano, o último número de mortes, que é um número enorme, sem dúvida nenhuma, mas percentualmente é um número até pequeno em relação ao número de infectados. É uma doença que ela não mata tanto.
mas quando ela pega a sua forma grave, sim, aí ela é uma doença bastante grave. Então, eu acho que a comunidade científica, a comunidade médica acabou correndo para tudo quanto é lado para tentar achar uma medicação, não necessariamente que curasse a virose, mas que pelo menos abrandasse um pouco esses casos mais graves e com isso desse tempo para que a gente tivesse suporte suficiente de terapia intensiva, de leitos de quarto e de UTI, respiradores, enfim, estrutura para atender aqueles casos mais graves. Então, eu acho a discussão muito positiva. No entanto, eu não acredito em nenhum medicamento, até o momento, que seja um medicamento aí salvador da pátria, ou seja, vamos tomar esse remédio que agora ninguém mais vai ter coronavírus. Quer dizer, porque se fosse assim, a gente colocaria na água como tem o flúor, por exemplo. É claro que eu estou fazendo uma brincadeira, mas você coloca, todo mundo toma e pronto, acabou o problema. E esse problema estaria resolvido no mundo todo. Nós somos mais de 180 países com essa pandemia. Então, eu acho sim que cada caso tem que ser tratado isoladamente, caso a caso, respeitando a forma como tem se apresentado a doença. Eu tenho alguns pacientes que eu estou tratando em casa, mesmo sendo cardiologista, a gente acaba tratando bastante paciente, porque tem muito paciente que nos procura, e estão tratando em casa sem tomar nenhuma gota de quase nenhum remédio. Tomam um remédio para febre, um remédio para dor, são sintomáticos e acabam evoluindo bem. O importante é que a gente faça uma triagem desses pacientes, ou seja, quando o paciente chega, ele tem que ser avaliado por um médico, seja remotamente ou seja fisicamente, dependendo do grau de gravidade dele, e esse paciente tem que ser avaliado a partir dos seus sintomas e, eventualmente, de alguns exames, se ele classificar ele quanto a potencial gravidade. Tem alguns sinais que mostram que esse paciente pode se tornar mais grave. Em se tornando mais grave, esse paciente tem que ir para o hospital e aí, lá, a gente pode usar esse ou aquele medicamento. Existe uma infinidade de remédios que estão sendo utilizados ou tentados para a gente tentar melhorar o quadro clínico do paciente. Certo, doutor. Bom, me corrija se eu estiver errado, doutor, mas acredito que a Anvisa, então, dentro desse contexto todo que a gente está vivendo, com essas discussões todas, a Anvisa não proibiu, então, que esse medicamento esteja disponível nas farmácias. A gente sabe que esse é um medicamento, então, que é adquirido a partir da receita médica, né? Quer dizer, a venda não é para qualquer pessoa. A pessoa, de fato, precisa ter, então, essa receita, né? E dentro desse contexto de especulação, muito se falou até num possível esgotamento desse medicamento, enfim, muita gente considerando, então, realmente esse medicamento como o salvador da pátria, como o senhor mesmo mencionou, né? Como que está as vendas desse produto, doutor? Quer dizer, as pessoas continuam buscando, mesmo com todos esses aspectos que são levantados, né, a respeito, então, aí dos possíveis efeitos colaterais, existe ainda uma busca muito grande, uma procura muito grande por parte da população nesse momento? Olha, eu acho que agora, no momento, essa busca diminuiu. No começo, sim, quando foram ditos por algumas pessoas na imprensa, foram ditos aí por políticos, por médicos, por algumas pessoas apontando a hidroxicloroquina como a droga que evitaria a doença, não a infecção, porque a infecção a gente pega independente da droga, mas evitaria a doença ou que melhoraria a sua evolução, até que curaria. Nesse momento, que foi lá no início da pandemia, principalmente em março, houve realmente uma corrida. E isso nos preocupou bastante, porque nós temos os pacientes, como vocês disseram no começo, com lúpus, artrite reumatoide, com algumas doenças, com malária, que malária é uma doença que atinge uma população muito grande, principalmente no norte do país, e que acabaram ficando sem condição de tomar o remédio. Nós temos, eu conheço uma pessoa, inclusive, que ela toma para artrite reumatoide, que ela passou aí em 4, 5, 6, sei lá, 10 farmácias procurando a medicação e não achava.
Acredito que agora isso daí está menos importante, porque a imprensa fazendo o seu papel de orientadora e trazendo informação séria, sem necessariamente uma ligação partidária ou política, etc., que é isso que o povo precisa. O povo precisa de uma informação correta, científica, e ponto. Mesmo nós que damos a informação, a gente pode ser que daqui uma semana a gente chegue e fale, olha, tal remédio que a gente está usando não dá mais para usar, porque a doença é nova. Então, a gente está toda hora aprendendo com ela. Eu digo que a gente está como se a gente estivesse aprendendo a andar de bicicleta na ladeira e sem rodinha. Quer dizer, a gente tem que andar e não pode cair. No entanto, eu acho que essa informação que vocês deram para a população, com esses novos estudos, mostrando até que não é exatamente isso, não é a salvadora da pátria, fez com que as pessoas tivessem um pouco mais de consciência, né? A droga tem que continuar sendo vendida, obviamente, porque tem pessoas que usam essa droga para outras coisas e para outras doenças, e doenças que muitas vezes são debilitantes. Quer dizer, uma artrite reumatoide, se parar de tomar hidroxicloroquina, se for esse o medicamento que está controlando, às vezes a pessoa não mexe direito o braço, não consegue caminhar, tem dores fortes, etc. O lúpus é a mesma coisa. Então, é fundamental que não desapareça. Eu acho que a corrida à cloroquina, eu acho que diminuiu bastante. Mesmo pacientes que a gente atende hoje, eles não questionam para a gente, escuta, doutor, vai me dar hidroxicloroquina? Não, eles não perguntam. Quer dizer, eles confiam no tratamento que a gente está oferecendo, enfim, na forma como a gente está tratando. Então, eu acho que diminuiu bastante, sim. É isso aí, quero agradecer demais a participação do médico Hélio Castelo, cardiologista, falando sobre a cloroquina e também os seus efeitos colaterais no coração. Doutor, sinta-se convidado para uma próxima edição do Jornal da Rede Alesp. Tem muitos assuntos, vamos falar, quem sabe, de azitromicina, Remdesivir, pesquisas em curso, enfim, tem muitas coisas para debatermos em torno da cloroquina e também da Covid-19. Agradeço demais a participação do senhor. Volte mais vezes aqui ao Jornal da Rede Alesp. Obrigado, e se vocês me permitem, eu acho que um dia a gente pode falar sobre o grande problema que nós estamos tendo de diminuição do número de infartos que estão chegando aos pronto-socorros por medo de se contaminar por cloroquina, e muita gente está morrendo em casa. Mas isso pode ser o papo para uma outra ocasião. Muito obrigado pela oportunidade.